vários momentos eu me senti encurralada, completamente encurralada. Eu queria sair de lá em vários momentos e eu não conseguia, porque tinha bomba de todos os lados. Eu não confio na técnica, eu não confio no policial, eu não confio em nada da PM. Eu tenho medo da polícia. Como ninguém gosta de saber que tem uma instituição que possa usar a força contra si próprio, a gente acaba deixando de discutir a polícia como órgão legítimo de uso da força e discute a polícia como polícia violenta, né? E são coisas diferentes. A polícia não quer terminar com a manifestação, nem podemos, porém a polícia tem que agir quando a ordem é quebrada, mas isso não é de interesse do Estado. É óbvio que o Estado não tem interesse que a ordem seja quebrada a ponto da polícia ter que agir com violência ou com menos violência ou com mais violência. Nós agimos com a violência necessária para que aquilo retome a ordem natural. E aí eu ouvi o barulho, senti no olho, mas pessoalmente eu não tenho raiva, eu nunca tive a raiva específica da pessoa que fez aquilo comigo. Várias pessoas se feriram, eu acho que não era um comportamento de uma pessoa só, não era um abuso de uma pessoa que decidiu atirar no rosto dos outros, era um comportamento geral. Então, nesse caso, eu acho que quem tem que ser responsabilizado é quem dá a ordem para esse comportamento geral, e não o cara que atirou no meu rosto. Protesto contra o aumento do transporte público da 23 de maio está interrompida a 23 de maio aí por causa do aumento do transporte público. Um amigo meu que mora na periferia, e aí ele me ligou falando assim: Fer, vai ter um protesto hoje no Teatro Municipal. E eu virei pra ele e falei: bicho, não vou, é o mais do mesmo, não vai acontecer nada. Ele falou: olha, periferia aqui vai cair em massa. Ninguém esperava que os caras fossem usar fogo, que o Black Bloc fosse aparecer ali, e foi muito legal. Porque a gente começou a andar, eles começaram a andar pelo centro, deram uma volta pelo centro mesmo, protestando, gritando, e até ali eu ficava achando que não ia dar nada. A hora que os caras saíram do viaduto do Chá, saíram do Vale do Anhangabaú e entraram na 23 de maio, e aí eles tinham, foi muito inteligente esse movimento, eles tinham umas catracas, e essas catracas na verdade eram tudo para pôr fogo, e eles pararam 23 de maio. No Anhangabaú, centro da cidade, manifestantes atearam fogo em cones. Depois caminharam em direção à Avenida Paulista, onde houve o primeiro confronto com os policiais. Uma cabine da polícia foi jogada ao chão. Uma lixeira de concreto foi usada como barreira. Bombas de gás, tiros para o alto e rojões pipocavam entre policiais e manifestantes. Um shopping foi invadido, pichado e um carro que seria sorteado, depredado. O primeiro dia já foi muito violento, de ambas as partes, tanto da polícia quanto da manifestação, que devolvia pedra e a polícia jogava bala e assim ia. E eu vou te falar, não acho ilegal a população jogar pedra. Pelo segundo dia seguido, um protesto contra o aumento das passagens de transporte público provocou muita confusão em São Paulo. Os manifestantes
começaram a se reunir aqui no Largo da Batata por volta das 5 da tarde. Às 6h20, mais ou menos, eles saíram daqui, seguiram pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, chegaram a fechar a pista sentido Parque do Ibirapuera. Depois eles seguiram até a Marginal Pinheiros. E eu lembro de ouvir assim, alguns comandos da galera do MPL e eu lembro deles comentando, a polícia não quer que a gente feche a Marginal, mas a gente vai fechar mesmo assim. E aí a polícia ia de moto, meio delimitando, só que quando chegou ali na Rebouças, que tem a ponte, que tem a Marginal, dá pra você virar pra direita pras ruazinhas ali do bairro, uma frente assim de umas 50 pessoas furou o bloqueio da polícia e já foi parando o trânsito na Marginal, e nisso veio todo mundo. A galera foi meio que uma manobra assim da marcha, e a galera foi entrando para a Marginal, já parando, e nisso a polícia já começou a jogar gás. Porque eu não sei como é que funciona, parece que eles têm meio que um combino de rotas. E os manifestantes, na realidade, eles são obrigados a informarem para o Estado, né, para a polícia, para que essa logística seja feita de forma correta, o trajeto, o número aproximado e o que eles vão pleitear nessa manifestação, né? E o trajeto tem que ser todo pré-determinado para que a Companhia de Engenharia de Tráfego possa fazer a inserção de cones, de bloqueios e desvios para que os veículos de emergência, ambulância, veículos de bombeiro e até as viaturas de polícia possam adentrar nesse local. O que ocorreram nessas manifestações foram que os trajetos não foram corretamente divulgados, né? Os acordos, pré-acordos não foram cumpridos, né? Eles utilizaram de vias onde não deveriam estar, né? Eles utilizaram as calçadas não devem ser utilizadas nessas manifestações públicas, as calçadas precisam permitir a passagem de pedestres que não desejam participar, precisam permitir socorros de feridos, precisam permitir que os comércios e as residências que lá se encontram funcionem, né, de forma correta. Então, esse já foi a primeira parte na quebra do acordo. A partir desse momento, assim, que houve essa desobediência da manifestação, a manifestação não foi mais pacífica. Na Marginal houve um pouco de bomba de gás lacrimogêneo, mas nada que levasse ao desespero. Numa entrada, né, quando foi entrar para o bairro de novo, por Pinheiros, no Alto de Pinheiros, num lugar com poucos carros, pouca gente e ermo, a polícia voltou a atacar, sem qualquer provocação, cercou o ato por dois lados, começou a pintar uma dispersão, mas os militantes do movimento gritavam: fica unido, não assusta. Ficaram unidos, não assustaram, e o ato seguiu seu curso e terminou pacificamente. Se você participa de um protesto, você vai ser fortemente varrido, assim. Acho que a palavra que tem da polícia é avassaladora. Mas eu acho que não é. A polícia não está lá, ela não pode estar lá para acabar com as manifestações. Acho que isso, na nossa conquista democrática, o papel da polícia não é esse. Ela não pode estar lá para isso. Ela tem que estar lá para garantir a segurança daquelas pessoas que estão fazendo a manifestação e das pessoas que não estão fazendo a manifestação e têm outros direitos ali. A polícia militar está lá para garantir a manifestação livre, pacífica e das pessoas de bem, as pessoas que realmente querem manifestar, querem mudar o nosso país, desde que de uma maneira organizada. Mas muitos colegas aí de farda que trabalharam nas manifestações falaram que ela sempre começa pacífica, né? E aí alguns grupos ali infiltrados começam a depredar bens públicos, bens privados e nesse momento a Polícia Militar deve agir. Porque a gente tem a nossa missão constitucional de garantir a ordem pública e prevenir. A partir do momento em que há a quebra da ordem, a Polícia Militar tem esse dever constitucional de agir e restabelecer a ordem. Então, numa manifestação, é possível que a polícia precise usar um nível de força mais alto. E eu acho que nos casos das manifestações, o que a gente viu aqui, principalmente em junho desse ano, que a polícia não estava preparada para isso, né? Ela chegou, em muitos casos, já direto com a tropa de choque, como primeiro grupamento ali a atuar.
Tá fazendo alguma coisa contra a lei? Tá, ok, vai lá, pega o cara. Não tem que entrar com violência, não tem que causar tumulto, nada. Não, o cara tá infringindo uma lei lá, vai lá, pega o cara e pronto. Eu não consigo destacar um policial para ir lá na frente, 100, 200 metros, prender exatamente aquele que está causando a desordem. Se eu fizer isso, eu vou colocar o meu policial num risco muito grande. Porque nós temos imagens lá que quando alguém desgarra do grupo e a turba fecha, ele é linchado. O policial é linchado. Então eu não posso ir. Eu tenho que abrir caminho até chegar lá para aquele dano ser contido, ser estancado. Então, todo o pelotão vai trabalhar junto. Ele não sai um aqui e depois vai outro. Ele sempre anda junto, Essa é a técnica. Tem uma coisa na cultura da polícia que a gente chama de ethos militar. É uma polícia que, de uma forma ou de outra, herda um tipo de ação policial da ditadura, que é uma ação policial que visa proteger o Estado contra o cidadão. As polícias estão desenhadas para a defesa do Estado, não para a defesa da sociedade. Na hora que o governo fala, vai lá, eu não vou aceitar baderneiro, a polícia foi lá e não deixou. O Estado que teve a responsabilidade de reprimir as primeiras manifestações. Aí vem a questão policial. A polícia é administrada pelo Estado. Não importa se é governo estadual ou municipal. Nós estamos falando de Estado, enquanto instituição que administra a sociedade. Existe na Polícia Militar um curso de especialização denominado CDC, Controle de Distúrbios Civis. Esse curso é destinado a todos os policiais militares da área operacional, principalmente aqueles que atuam na força tática. Ele tem duração de 4 semanas. Nós temos toda a parte teórica da legislação envolvida nesse curso e depois a área de atuação. Por quê? Não é só uma questão de técnica, é você saber antes disso um estudo de como que aquela turba, aquele grupo social se comporta em frente a alguma associação psicológica entre eles. Então esse treinamento é feito no nível psicológico e depois toda uma estrutura de técnica de controle de distúrbios civis para você dispersar a massa com o mínimo de ferimento. Então nós usamos equipamentos não letais ou menos letais. Se você falar um tiro de borracha, queimar roupa na cabeça pode matar? Fala, pode. Só que tem toda a técnica para efeito disparo, a distância mínima, a região a ser atingida, nós temos gás lacrimogêneo, gás pimenta, tudo isso. Numa manifestação, esse policial vai ter que tomar um cuspe na cara e ficar impassível. Então você tem que levar esses policiais em treinamento, não na tortura, não é tortura, é até onde é o seu limite psicológico. Porque se eu identifico num treinamento que aquela pessoa não tem esse perfil, eu tenho que tirar essa pessoa daquela atuação. O protesto, que começou com manifestantes caminhando ao lado de policiais, virou uma batalha nas ruas. De um lado, a polícia com gás-pimenta, bombas de fumaça, tiros de borracha. Do outro, rojões, pedras, garrafas e o que mais os manifestantes achassem no caminho. Na terça-feira tinha bastante policiamento desde o começo, assim. E eles meio que estavam olhando, assim, assistindo. O pessoal saiu da Paulista, ali da Praça do Ciclista, começou a chover muito e aí desceram a Consolação, passaram pela 23, enfim, foi um caminho longo. E aí pararam de novo ali no Terminal Parque Dom Pedro. Estava com outros 2 companheiros, colegas de trabalho, e a gente saiu andando pela cidade tentando achar o ato. Não conseguia, quando a gente chegou no ato, foi no Terminal Parque Dom Pedro, que é um lugar que a polícia tradicionalmente bloqueia a entrada dos manifestantes. Assim, todos os atos de controlamento foi um ponto de conflito, né? Que tem uma tradição dentro do MPL de fazer catracaços, que é quando eles abrem as passagens dos ônibus para as pessoas entrarem de graça. E a polícia bloqueou essa entrada, que foi quando começou o confronto. Alguns manifestantes jogavam pedra, a polícia jogava jogava bomba de gás lacrimogêneo e também atirou com bala de borracha. A gente viu umas 2 pessoas atirando um coquetel molotov para dentro do terminal, mas era uma coisa... tinha mais cara de confronto, eu acho, assim.
Tinha gente atacando dos dois lados. Eles jogaram uma bomba, o ato, em vez de se tornar um dragão, se tornou uma hidra, né? Uma quimera, com várias cabeças e subindo pelo centro. Subimos pra Paulista quando eu finalmente encontrei minha namorada, que morava lá por perto. Quando eu encontrei, o ato já estava muito menor e a polícia começou a soltar o ato estava tentando chegar até a Praça do Ciclista quando começou a ter uma chuva de bombas, assim, chuva de bombas. Eu lembro de olhar pro céu, ver muita bomba vindo. A gente começou a correr até a Brigadeiro. E quando a gente chegou na Brigadeiro, eu percebi que a polícia estava vindo para arregaçar. Aí eu queria ir para a direita, descer para os Jardins, que é o sentido da casa da minha namorada. Ela estava com duas amigas que se desesperaram e correram para a esquerda, ali na Brigadeiro, com a Paulista. Eu fui correndo com elas, a gente tentou entrar num bar, a gente foi expulso pelo dono do bar, assim, que estava empurrando as pessoas para fora. Até que eu continuei correndo e vi que as meninas tinham parado numa guarita de prédio, no recuo de prédio, e eu parei na frente delas. E aí eu olhei pro lado e tava vindo um policial com o cacetete levantado. Eu levantei a mão e gritei que era jornalista e ele começou a bater em mim. Começou a bater com toda a raiva que existe no mundo, né? E é por isso que eu digo... que não é uma falta de preparo, né? Que fala, essa polícia é despreparada. É uma polícia preparada pro mal, uma polícia preparada pra dor, uma polícia que é sádica. Enfim, ele começou a me bater, eu comecei a defender aquelas pessoas, né? Minha namorada fala que ela viu o cacetete indo na cara dela, mas eu tava conseguindo defender. E a minha autodefesa, até que o policial desistiu de bater em mim, a gente se encarou, foi quando eu vi, esse quer se defender, esse é nosso. E aí veio toda a tropa da Rocan pra cima de mim, que é até meio difícil pra mim falar sobre isso, assim. Foi uma baita covardia, mas no momento você não sente muita coisa, né? Você tá na adrenalina. A coisa mais forte que ficou na minha cabeça eram os gritos da minha namorada, que estava completamente em choque. Eu fui pro chão, ajoelharam nas minhas costas. Quando eu estava rendido, um policial veio e me deu um soco na cara e depois bateu minha cara contra o chão. Fiquei com a cara toda cheia de hematomas, fiquei com as costas parecendo com um escravo no açoite. E falaram que me iam encaminhar pra DP, não queriam falar pra que DP eu me encaminhar, eu tava perguntando, tava falando que sabia meus direitos, mandava eu calar a boca. Enfim, me levaram pra DP, me falaram que minha voz de prisão era por desacato e resistência à prisão. Quando eu cheguei na prisão, me colocaram num bolo com um monte de pessoas que eu não conhecia, como dano qualificado e formação de quadrilha. Eu não entendi por que fizeram, acho que foi vingança dos policiais contra mim, porque eu ousei me defender. Foi uma mentira que inventaram e por causa dessa mentira eu fui conhecer o outro lado da moeda desse sistema perverso, que é o sistema carcerário brasileiro, né? Era um complexo com 6 celas, a gente ficou numa cela sem luz, que tinha um buraco no chão como banheiro, que tinha uma fonte, não tinha água limpa para beber, não tinha colchão para dormir. A gente estava em 10 pessoas, a maior parte da manifestação dormindo num espaço de 12 metros quadrados, que eu contei com os passos, com a parede toda pichada de bosta. A gente ficava o tempo inteiro preso dentro dessa cela minúscula, onde você não tem outra coisa a fazer além de fritar de raiva. No mundo que a gente vive, eu acho que um passo fundamental é a desmilitarização da polícia militar. No Brasil, a gente tem, além de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a gente tem 2 polícias em cada estado. Uma polícia civil e uma polícia militar. A polícia militar faz a prevenção, faz o patrulhamento, faz o controle de ordem e distúrbio, mas na hora que prendeu alguém, tem que levar para a delegacia e aí a polícia civil vai identificar se faz, se não faz e se ele foi responsável. Mais do que desmilitarizar, a gente precisaria refundar as polícias e criar uma polícia de ciclo completo. Que uma mesma instituição fizesse tanto o trabalho preventivo, que hoje é da PM, como o trabalho investigativo, que hoje é da Civil. Né? Porque aí você tem, numa mesma instituição, policiais que fazem todo tipo de trabalho, né? Você não vai ter concorrência, você vai ter compartilhamento de informação. Hoje não há praticamente compartilhamento de informação entre as 2 polícias, né? Você vai ter otimização de recurso, você cria uma carreira que o policial faz policiamento na rua para um dia ser um
um equivalente a um delegado investigando, você dá perspectiva de desenvolvimento e crescimento para esse policial, você torna o controle do crime muito mais eficiente e inteligente, né? E aí você tem uma melhora significativa na qualidade da polícia. Por isso que eu acho que discutir só desmilitarizar é um aspecto, e ele é parcial. Nosso desafio é dizer o que significa desmilitarizar. A Polícia Militar de São Paulo é a segunda força armada da América Latina, só perde para o Exército Brasileiro. Ela é maior que a Marinha, ela é maior que a Aeronáutica, são 90 mil pessoas, homens e mulheres. Como é que você controla 90 mil pessoas? Como é que você mantém uma hierarquia? Como é que você cria uma estrutura de salários que não seja com uma engenharia de estética militar? A Polícia Militar de São Paulo hoje não funciona igual ao Exército. Então, quando você fala desmilitarizar, há uma reação muito forte de alguns segmentos das polícias, porque diz, mas a gente já não presta continência para o Exército. Como nós somos policiais militares, muita gente associa a época da ditadura. Então, querendo ou não, criou-se, através aí do tempo, aquela figura, um militar, ele está longe da sociedade, que ele é preparado para a guerra, ele não conversa com ninguém. Não, muito pelo contrário, é muito positivo para a polícia militar ter essa aproximação da sociedade e a sociedade conhecer e confiar na polícia que está servindo e protegendo. Na realidade, o militarismo hoje, né, o regime militar, se resume em nosso âmbito interno. Nós continuamos com o nosso regime militar, que por sinal funciona muito bem, é um regime bem quisto por todos, né? Quem decide ser militar não abre mão desse regime, né? Muito mais rígido, muito mais duro, mas é a nossa forma de ser conduzido e forma de treinar. Porém, a gente não deixa transparecer isso para a sociedade, né? O maior exemplo disso é que na época da ditadura jamais vocês estariam dentro de um quartel da Polícia Militar, jamais estariam falando com militares. O termo militar ele é utilizado pela sociedade brasileira de uma forma muito pejorativa, na minha ótica, muito pejorativa. Eu acho muito pequeno você querer mudar uma polícia só tirando o termo militar. O que será que está errado? Será que a polícia, a militar que está errado? Ou são as leis, a sociedade que desenvolveu? A polícia hoje, como ela está no Brasil, ela é definida pelo artigo 144 da Constituição Federal. Esse artigo é a herança da ditadura. É um dos poucos artigos da Constituição de 1988 que retoma uma linguagem e um formato parecido com a Constituição anterior. A Polícia Militar hoje é força reserva do Exército. Então, hoje, quer dizer, se o Brasil entrar em guerra, os policiais militares são Exército. Tá? Por exemplo, pela Constituição, o comandante-geral do Exército, não sei como é que chama, o cara maior do Exército, pode nomear ou desnomear os comandantes-gerais das PMs nos estados. Isso não acontece na prática, mas se um dia ele acordar mal-humorado, ele pode decidir mandar em 27 comandantes da PM no Brasil. Outra coisa, o treinamento da polícia militar, em muitas academias de polícia, é um treinamento que segue a lógica militar. Em São Paulo isso acontece muito menos, tá? Eu acho que é importante a gente não falar de todas as polícias no Brasil de uma mesma forma, porque elas têm um padrão, mas elas dependem muito dos estados, né? Depende muito como é que é feita a coisa ali. Juridicamente tem um embasamento que faz a polícia ser militar. Então quando a gente fala de desmilitarização, necessariamente a gente está falando de alguma coisa que toque na Constituição Federal, que desmilitarize a polícia nesse sentido. A manifestação de ontem foi marcada por muita confusão e violência. Nossas equipes acompanharam a manifestação desde o final da tarde. Os estudantes se concentraram no Teatro Municipal Região Central e o protesto começou de forma pacífica. Quando começou a manifestação, tinha pouquíssima polícia. Eles se reuniram ali na frente do Teatro Municipal. Tinha muito pouco policiamento e a gente até estranhou. Quando eu cheguei na frente do Teatro Municipal, estava tomado já, ainda era acho que umas 5 da tarde, estava de dia, mas já estava tomado, assim, as escadarias, toda aquela área livre que tem ali na frente. Eu pude acompanhar, acho que umas 3 ou 4 detenções da polícia com manifestantes que estavam portando vinagre. Sou jornalista, eu trouxe vinagre porque nas outras manifestações eu passei mal. Então assim, aqui ó. Capitão Toledo, Capitão Toledo. Tá tudo bem, amigo, eu tô filmando só Capitão Toledo, ó, Capitão Toledo.
Tudo bem, amigo. Ó, aqui tá meu cartão, só pra você ter certeza que eu sou jornalista, não tem problema. E aqui tá minha identidade. Tem seu celular aí, mano. Aqui dentro eu tô carregando vinagre porque das outras vezes eu tive problema durante a manifestação. Viu meus olhos enquanto eu tava no exercício do meu trabalho. Tá gravando aí, mano? Tô. Sou jornalista, amigo. Mas o vinagre, por conter ácido cítrico, ascórbico, né, ele tem uma pequena ação antistamínica, mas é muito irrisório. Então, na verdade, o uso do vinagre se torna mais perigoso na mão deles do que realmente facilitador. Com bicarbonato, o bicarbonato de cálcio, se ele é associado a esses produtos, ele se torna explosivo. Então, como qualquer outro produto, como bolinhas de gude, que são utilizadas para deter os animais, os cavalos, como a própria pimenta em si, com óleo que é utilizada para passar nos cachorros da polícia, então o vinagre também foi separado. Vinagre, pode ficar ali com a mão para trás. Como é que é? Pega, tô sendo preso ali, aí? Fica com a mão para trás. Coloca a mão para trás aí. E aí eu lembro que a gente estava perto da Praça Roosevelt, a gente passou a Praça Roosevelt, estava subindo para ir para Paulista. E a gente parou. Chegando na esquina da Maria Antônia, eu vi o comandante aquele dia falar: ninguém aqui vai passar. Vai chover bala hoje. E a gente estava lá só esperando, assim, eu realmente não vi tumulto nenhum acontecendo. E de repente começou a vir barulho de bomba, vindo pela frente. Fomos indo, acho que a gente chegou até mais ou menos o ponto da Praça Roosevelt de novo, recuando, quando a gente ouviu barulho de bomba vindo por trás, quase assim, como uma linha de bombas bloqueando. E aí começou a rolar pânico, porque a galera se sentia encurralada. Eu não sentia que eles estavam tacando bomba para dispersar a galera. E aí vinha a gente falar, nossa, como você é corajosa de estar lá. Eu falei, meu, eu não sou corajosa, eu queria sair de lá. Eu queria sair de lá em vários momentos. E eu não conseguia. E aí começou uma coisa que era mais um massacre, assim, eu acho. A polícia estava atacando as pessoas sem que houvesse efetivamente um confronto, né? Tinha muita polícia, a polícia apareceu de todos os lados, jogaram bomba no meio dos carros. As pessoas, o trânsito parou, as pessoas dentro do carro ficaram assustadas. Eu estava na esquina da Maria Antônia, tem uma padaria bem na esquina. Tem um triângulo que faz uma curva para o Mackenzie, outra que cai aqui para o Minhocão. A gente estava naquela esquina e aí o esperto do atirador, eu vou chamar esse cretino de esperto, ele simplesmente virou e falou: corre, imprensa! Aí todo mundo começou a gritar, a gente gritando: é imprensa, é imprensa, é imprensa, é imprensa! E o cara foi lá e atirou na gente pra caramba. Ele não atirou uma vez, ele atirou uma porrada de vez na gente. É imprensa aqui, nós estamos com máquina de imprensa! Trabalhando aqui, ô viado! Aí eu pensei, bom, eles devem estar tocando essas bombas porque a gente está parando o trânsito e está atrapalhando as vias arteriais da cidade, né? Então vamos sair da rua. Eu pensei, vou para a Praça Roosevelt então, né? Praça é grande, acomoda bastante gente, o resto dispersa, vai embora, acaba a manifestação aí. Aí eu subi na praça e eu vi que eles começaram a jogar bomba muito perto da gente. E aí o gás espalha demais, você começa a chorar, você começa a se sentir muito mal. Aí eu falei, puta, eu não tô acreditando que eles estão tacando bomba aqui na praça, pra onde que eu vou? Então foi uma parte subiu a Augusta na tentativa de chegar a Paulista, uma outra parte foi mais por dentro ali pela Frei Caneca, uma outra parte foi pela Roosevelt, uma outra parte foi ali por Higienópolis, uma outra parte conseguiu subir a Consolação, então o tiro deles meio que saiu pela culatra, eles queriam dispersar, eles acabaram criando 10 manifestações diferentes. Na Augusta, eu falei, eu não quero mais apanhar, eu vou ficar atrás do pessoal do choque. Aí quando eles chegaram na Paulista, eles fecharam um cordão na Paulista e viraram. Eles estavam de costas pra gente subindo e aí eles viraram. E aí eu fiquei muito tensa, muito tensa. Eu falei, olha, eu não sei pra onde eu vou, não sei o que tá acontecendo. Fiquei com os jornalistas. E foi quando uma professora, ela tava de rosa-choque, assim, começou a gritar com eles. Gritava, do tipo, fascista.
nossa, aquilo não ia dar coisa boa. Você começa a adquirir um instinto, sabe? Na verdade, não sei se é um instinto, acho que você começa a achar que tudo vai dar bosta porque vai. Aí ela ficou assim, aí de repente o pessoal do choque começou a bater no escudo e descer correndo. E a mulher estava bem perto assim de mim e o cara foi direto nela, chegou nela e falou assim, você, eu quero você. E pegou a mulher e foi levar ela pro carro, pra viatura. Eles estavam atrás da mulher, estavam atrás da professora, ficou muito óbvio. Os manifestantes conseguiram chegar à Avenida Paulista e houve mais confronto. Nesse dia da Maria Antônia, as pessoas que moravam naquela região da Maria Antônia, que moravam na Augusta, gritavam para a polícia, covardes. Foi o que eu mais ouvi, covardes. Eu tenho foto daquele dia de uma mulher de 66 anos baleada no rosto. 66 anos, voltando à igreja. Eu sei que o policial não vai perguntar, ele não tem tempo para perguntar, você é quem, você é quem. Mas eu acho que ele sabe para onde ele aponta o cano da espingarda. O cara que atirou em mim atirou tão perto que ele me atingiu com a bola de borracha, com a bucha que fica dentro do cartucho da bola de borracha, e ele queimou a minha perna com pólvora. Essa postura muitas vezes que manifestantes instruídos ou até profissionais de fazer registros de imagens tendenciosas. Então ele mostra só aquele que foi alvejado por um projétil de elastômero que mostra que, por que é aqui? Porque é nessa região que a gente é orientado a efetuar o disparo, que é onde você tem uma intensidade de dor grande e você não tem comprometimento da vida da pessoa. E quando você efetua um disparo, a arma ela possui ou um projétil, que são raros o tipo de cartucho, ou 3 ou várias esferas. Você não tem controle do direcionamento das esferas. Não é que eu vou fazer a visada em determinado ponto, que eu vou atingir aquele ponto visado. Porque aquela arma não é uma arma precisa. Ela não foi feita para ser uma arma precisa. Então, por que atirou na cabeça? Você não tem o controle total daquele armamento. Você tem um direcionamento, o controle total você não tem. E tem risco de lesões indesejadas? Sim, tem. Também eu reconheço que tem. Só que é um modo de você causar um enfrentamento menor. O que será que seria melhor para a turma? Eu entrar em combate, como já aconteceu comigo no passado, quando eu fui do choque. Você entrar em combate corpo a corpo, com cacetete, ou você efetuar 5, 6, 7 disparos com uma munição de elastômero e dispersar a turma inteira. Mais de 200 pessoas foram detidas durante as manifestações. Jornalistas também foram detidos e uma repórter da Folha de São Paulo, Giuliana Valoni, foi atingida no rosto por uma bala de borracha. Quando a gente chegou na Augusta, a gente subiu um pouco e a gente se deparou com uma mulher, uma cabeleireira, que estava pedindo ajuda para chegar até a Paulista, porque o ônibus dela tinha parado num lugar que não era o de costume e ela estava meio perdida ali, ela não sabia como chegar na Paulista. Então ela pediu ajuda, o choque estava na rua nessa hora. Então eu falei para ela, espera um pouquinho, entra aqui, tinha um estacionamento do nosso lado. Eu falei, entra no estacionamento, fica um pouquinho aqui, vamos ficar aqui até o choque sair da rua e aí eu te ensino como chegar na Paulista. Aí parou o barulho, eu fui lá fora ver, o choque já tinha subido no caminhão para ir embora. Chamei ela e falei, não, pode ir, é só você seguir reto aqui toda a vida, você vai andar na Paulista. De repente a mulher volta correndo, assim, e fala, não, eles voltaram, meio assustada. Eu olhei, o choque estava em formação de novo. Não entendi por que eles estavam em formação, porque não tinha manifestante lá. Então eu falei, não, então volta para o estacionamento, acho melhor você esperar mais um pouco e tal. Coloquei ela para dentro do estacionamento de novo e fiquei ali olhando o que o choque ia fazer, porque eles tinham voltado para a rua, que ninguém entendeu muito bem. Foi quando um desses policiais do choque veio um pouco mais para frente de onde estavam as pessoas com escudo e ele apontou a arma para mim. Aquilo tinha acontecido algumas vezes naquele dia, então eu não imaginei que ele fosse atirar em mim. Mas ele disparou. A primeira pessoa que me viu foi o cirurgião plástico, que abriu meu olho mesmo. Falou, olha, a boa notícia é que seu olho tá aqui, ele tá inteiro. Ele disse que eu podia levar até 6 meses para saber se eu ia voltar a enxergar, porque meu corpo ia levar até 6 meses para reabsorver aquele sangue. No dia seguinte eu acordei, na verdade eu não acordei porque eu não dormi, mas quando eu abri o olho para pingar o colírio no dia seguinte de manhã, eu enxergava. Ninguém acreditava, na verdade, porque não era para eu estar enxergando, né?
aconteceu toda a violência policial no dia 13 de junho, a Conecta soltou rapidamente uma nota, na mesma noite, no dia seguinte, bem cedo, dizendo que a violência policial que acontece todo dia na periferia tinha chegado à Avenida Paulista. Alguns traços ali da ação policial podem ser verificados a todo dia, a qualquer momento, em bairros menos favorecidos de São Paulo. Algumas classes, sobretudo as classes pobres, a classe trabalhadora, enfim, os conceitos de classe social que a gente pode usar, são alvo preferencial da vigilância do Estado. Os pobres sempre foram, no Ocidente, vítimas da vigilância do Estado e da repressão do Estado. Então, alguns jovens numa rua da periferia, sentados na esquina batendo papo, é uma organização, um bando, uma quadrilha. Jovens fazendo isso numa praça da Vila Madalena é manifestação da rebeldia juvenil. A gente chama isso de seletividade da atuação policial entre o grupo mais classe média, áreas centrais e a forma como ela atua na periferia. Não é um fenômeno só, e a forma como isso repercute na imprensa ou na opinião pública, não é uma questão só da atuação policial. A gente vê isso, por exemplo, com a questão criminal. Então, assim, quando uma pessoa de classe média é morta, isso repercute muito mais do que quando uma pessoa de periferia é morta. A pessoa que ficou presa há mais tempo durante todos esses protestos era uma moradora de rua chamada Josenilda. Quando todas as pessoas foram soltas antes, ela ficou presa até meados de setembro. A defesa dela, o que ela conta, é de que depois que as pessoas passaram e destruíram as lojas, ela pegou as coisas que estavam no chão na rua. A polícia brasileira é uma polícia cujos padrões operacionais são extremamente violentos. As polícias matam muito mais do que seria, sob qualquer métrica disponível, aceitável. Isso precisa mudar. Só que essas mortes não são aleatórias, elas são seletivas. Quando você, nas manifestações, a polícia agiu do mesmo jeito que ela sabe agir, quem é na periferia, com a população mais ampla de outros segmentos, agora não pode. Acho que aí é menos uma questão da polícia, é mais uma coisa da população perceber que direitos, no caso, são para todos. Nesta segunda-feira, milhares de pessoas saíram às ruas de São Paulo para protestar contra o aumento na tarifa de ônibus e tantas outras coisas. Os manifestantes fecharam várias ruas num protesto que começou no Largo da Batata, zona oeste de São Paulo, e seguiu pela Avenida Rebouças, destinos Paulista, Avenida Paulista e também o Palácio do Governo no Morumbi. A gente chegou no Largo da Batata e era aquilo, cara, era tipo imensidão de gente. Não tinha polícia na rua. De vez em quando você via umas viaturas, o pessoal ficava no canto, aí ia lá algum manifestante, dava uma flor pro cara. Quando a gente percebeu o que estava acontecendo, que eles estavam separando os fluxos, a gente disse, nossa, que ideia sensacional, né? Essa coisa de você ocupar várias avenidas ao mesmo tempo. E eu acabei, óbvio, estando no grupo que foi até o governo, né? E aí o pessoal ficou parado lá. Aí, de novo, quando você fica parado, você começa a ficar... Porque aí rola um atrito, né, entre a polícia e a linha de frente lá dos manifestantes. Aí eu falei, vou até o portão pra ver o que tá acontecendo, né? E eu vi a galera tentando escalar o portão, eu vi a galera batendo, assim. Os manifestantes começam a forçar o portão do Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo de São Paulo. Na Paulista, parecia um parque, assim. O pessoal andando de skate, bicicleta. Tinha uma galera brincando de tênis ali com uma rede com canteiro central. E você percebia que tinha pessoa que não era envolvida politicamente, tinham grupos assim claramente no embalo e meio que foram cativados pela repressão policial que aconteceu na própria quinta-feira. Acho que a partir daquela segunda-feira ali, perdeu um pouco o sentido do movimento. As pessoas estavam lá muito pela festa, assim, sabe? A polícia falou, a gente combateu os jovens baderneiros, acho que na mente deles, os vagabundos, e agora deixa a população da classe média e todo mundo ir pra rua e fazer a festa que eles quiserem. Eu percebi que a polícia foi mudando de atitude durante todos os protestos. Terça-feira, se você fizer um balanço dos jornais, toda a imprensa tratava os manifestantes como
baderneiros, depredadores e chamem a polícia porque são baderneiros e depredadores. Na terça-feira você teve muitas coisas arbitrárias, teve gente que passou dias em presídios, você teve espancamentos, você teve um monte de coisa horrível. Mesmo assim, no dia seguinte, os jornais pediram para que a polícia fosse às ruas. Com a imagem descontextualizada daquele policial sangrando a cabeça, que tinha sido protegido pelos próprios manifestantes depois de tentar fazer uma prisão arbitrária. Na quinta-feira, o governador de São Paulo dá uma declaração forte, a polícia vai e faz uma repressão extremamente forte naquele dia. O que acontece? Peraí, bateu na gente, né? Bateu na classe média. Aí todos os jornais, todo mundo se indignou e aí tivemos aquela enorme manifestação onde, em protesto à repressão, o que fez a polícia? Nada. Segunda-feira, o pessoal chegou na frente do Palácio dos Bandeirantes e tem um decreto da Secretaria de Segurança Pública que diz que os manifestantes não podem chegar num raio, se não me engano, de 200 metros. Naquele dia não só os manifestantes chegaram até o Bandeirantes, como eles provocavam o choque, derrubaram o portão, então só a polícia agiu. A polícia realmente estava de braços cruzados. O que você viu nas manifestações? Em determinado ponto, a polícia não tinha mais como fazer isso sem ter um desgaste muito grande da sua imagem, sem ser acusada de repressora, coisa que a polícia não é. Ela simplesmente tem que fazer cumprir as leis. Em determinado momento, a polícia simplesmente deu 2 passos para trás, isso na minha opinião, tá? Falou, ok, manifestem-se, eu vou garantir a sua segurança. Feito isso, as manifestações começaram a correr com interdição de via, mas pacificamente. E daí, a partir daquela quinta-feira, você tem uma mudança de postura de toda a mídia, que deve passar pelo direito de manifestação e tudo mais. E a partir daquele momento, você tenta ter uma... Não sei se o termo correto seria um golpe de pauta, mas uma apropriação da própria pauta. Você tem essas mudanças que ficaram famosas ao vivo, seja do Datena, seja do Jabor, que meio que escancaram isso. Não pode ser por causa de 20 centavos. A grande maioria dos manifestantes são filhos de classe média, isso é visível. Ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs, não. Os mais pobres ali eram os policiais apedrejados, ameaçados com coquetéis Molotov, que ganham muito mal. Amigos ouvintes, outro dia eu errei. Sim. Errei na avaliação do primeiro dia das manifestações contra o aumento das passagens em São Paulo. Falei na TV sobre o que me pareceu um bando de irresponsáveis fazendo provocações por causa de 20 centavos. Era muito mais que isso. A partir de quinta-feira, com a violência maior da polícia, ficou claro que o movimento Passe Livre expressava uma inquietação que tardara muito no país. A gente tem um estereótipo, a gente tecnicamente chama de paradigmas, são padrões de pensamento. Tá? E isso é calcado de tal forma em determinado grupo social, determinada sociedade, que se torna uma verdade. Além disso, você tem uma estrutura de, deixa eu ser sincero, de mídia, que tudo que usa farda é ruim. Polícia só é polícia porque é autorizada a usar força, né? Acho que numa sociedade democrática o que caracteriza a polícia é que ela é a organização do Estado autorizada legitimamente a usar força. O que acontece é que a força pode ser usada de forma equivocada, de forma errada, de forma ilegítima, dando origem à violência. Representa a força, mas que ele vai agir de forma regrada e em garantia dos seus direitos. Se você cometeu um crime, você será punido. Se você não fez nada, não tem por que temer. É um grande desafio das polícias brasileiras construir reconquistar a legitimidade da sua atividade. Só que a grande maioria da população enxerga a polícia da mesma forma que a mídia falou nessas manifestações. Pode ter ocorrido excessos? Pode, dos dois lados. Teve erros? Teve. Só que por que explorar só isso? Essa questão de imagem, eu acho que tem que ser melhor trabalhada na PM, tem. Só que eu não posso usar recurso orçamentário do Estado para fazer uma campanha de valorização da PM. Primeiro motivo, isso não vai dar ibope. Ninguém vai querer veicular. Segundo, vai ter que ser matéria paga. Eu, pessoalmente, sou contra a matéria paga. Terceiro,
o governador vai querer se expor com uma parcela da verba dele para falar bem da Polícia Militar. Então, a gente trabalha sempre correndo atrás do prejuízo. A concentração em frente à Praça da Sé começou no meio da tarde. No final da tarde, segundo o Instituto Datafolha, 50 mil pessoas estavam na praça, quando os manifestantes começaram a caminhar. Você vê que estava tudo muito solto. Amanhã vai ter uma manifestação. Você chega lá, uma hora antes, tem 200, 300, 400 policiais enfileirados, protegendo não sei o que, protegendo os bancos, protegendo não sei o que. E naquele dia não tinha ninguém. Eu liguei para um amigo meu policial e falei pro cara, bicho, o que tá acontecendo aqui, cara? Ele falou, cara, a ordem do governador é assistir. Claramente nós temos uma situação onde o governador vai dar uma ordem direta. É muito raro isso, mesmo porque ele tem que controlar um estado de 40 milhões de pessoas. Às vezes chega até o secretário, tá? Dependendo da dinâmica, da repercussão que isso dá em termos de mídia, você tem alguma interseção, alguns recados que a Polícia Militar recebe de orientações do governador ou orientações do secretário de Segurança sobre como atuar em um determinado fato, em determinada crise. A passeata foi dividida. Um grupo cruzou um dos terminais de ônibus mais movimentados da cidade e seguiu até a Avenida Paulista. O segundo grupo rumou para a sede da prefeitura, disposto a invadi-la. Em frente à prefeitura, lá no Vale do Anhangabaú, o que eu vi ao vivo, havia uma cerca providenciada com gradis pela Guarda Municipal, que é responsável pela segurança do patrimônio público municipal. Eles fizeram uma linha divisória, uns 15, 20 metros da entrada da prefeitura, em semicírculo com gradis, impedindo a aproximação. E fizeram uma outra linha de guardas municipais com escudos, conversando sem atitude ofensiva nenhuma. Em determinado ponto, manifestantes começaram a abusar da manifestação. Começaram a agredir, a xingar, até que um levantou um gradil e jogou. Isso foi desencadeando uma reação em cadeia. Todos começaram a atacar os guardas municipais sem motivo. Aquilo foi crescendo, os guardas municipais foram recuando, entraram para a parte interna da prefeitura e demoraram um pouco para se acionar um sistema de proteção blindado, de aço. Esse tempo que eles demoraram, eles conseguiram jogar coquetéis Molotov lá dentro. Enquanto nós conseguimos ver aquela proteção de aço subindo, o pessoal agredindo. E nisso o grupo foi incendiar o carro da Record. Alheios a toda a violência no centro da cidade, os manifestantes que foram para a Avenida Paulista fizeram um protesto longo e pacífico. Eu falei, vai descer trio elétrico e vai ser pegação tipo micareta. E no centro você olhava, pau quebrando. Eu vi um pai com uma criança pequena, uma criança de 5, 6 anos, sei lá, jogar uma pedra na prefeitura, do lado do filho. Aí ele jogou a pedra, virou pra mim e falou, demora 4 horas pra eu chegar no meu trabalho todo dia. Joga merda na minha cara todo dia. E aí rolou esse quebra-pau, aí esperaram saquear e a polícia entrou. Era um negócio assim, clima de guerra mesmo. E em todo esse momento a polícia não age. Ela cruza os braços e deixa acontecer. A pergunta, por que a Polícia Militar não estava lá? Primeiro, a competência para fazer a segurança do prédio municipal é da Guarda Municipal. Havia esse recurso lá? Havia. Tinha um pelotão lá de intervenção rápida, digamos assim. Eles estavam com escudos próprios para aquele tipo de enfrentamento. Só que acho que eles não conseguiram avaliar de uma forma mais complexa tudo aquilo que poderia ocorrer. 4 ou 5 horas depois que ela vai chegar com seu efetivo, e aí você vai ver aquela cisão social da ação da polícia que normalmente acontece. Que foi o caso dela chegar prendendo principalmente morador de rua. Se você pegar o padrão das pessoas que foram presas naquele dia, são pessoas negras, sem escolaridade, sem emprego e o que aparece nos BOs como sem residência fixa, que nada mais é do que um morador de rua. Quero dizer aqui que no caso do metrô e do trem, nós vamos revogar o reajuste dado, voltando à tarifa original
de R$3. Sacrifício grande, nós vamos ter que cortar investimentos. Da mesma forma, a Prefeitura de São Paulo vem mantendo contato não só com o governo do estado, mas também com outros prefeitos de capitais. Eu reuni o conselho da cidade essa semana, ouvi todos os conselheiros. Conforme eu havia dito, eu não constituí um conselho da cidade para não ouvir num momento delicado e também para que o diálogo se restabeleça na cidade de São Paulo. Respeito, tanto da sociedade em relação às polícias, porque isso tem a ver também com respeito às instituições, respeito às leis, mas também respeito das instituições em relação aos direitos e à cidadania da população. Infelizmente, em algumas situações, nós temos, pela situação, que ser rude, sermos grosseiros. Mas aí, posteriormente, a gente mostra que não é isso que é a verdade. A gente precisa da aproximação da sociedade para poder prestar aquele serviço que as pessoas querem e entendam o nosso ponto de vista. A sociedade precisa olhar a polícia como algo, parte do sistema e tentar se aproximar. E a polícia precisa investir em informação melhor, capacidade de comunicação, de diálogo, para que os policiais consigam se aproximar melhor da população também. Às vezes a pessoa pergunta, o que você faz? Depois de conversar um pouco, não, eu sou policial. Ah, não acredito. De verdade, se é polícia de verdade, não acredito, mentira. Então, por que não é que você fala bem, você pensa isso, você pensa, peraí, não sou só eu, toda a polícia, tem muita gente que pensa, tem muita gente que estuda, tem muita gente que viaja, tem muita gente que tem conhecimento e trabalha correto. Só que trabalhar correto hoje no país não dá ibope para ninguém, porque toda a maré está remando para levar vantagem em tudo. Hoje a gente reforma as polícias, tanto em termos legais como em termos de padrões operacionais, ou o Brasil nunca vai conseguir ser um Brasil sem miséria ou um Brasil sem inequidades e injustiças, porque a injustiça, a iniquidade e a miséria não é só a falta de dinheiro, é inclusive a forma de você garantir direitos e cidadania para a população. Eu sempre penso duas vezes antes de entrar, mas tem certos momentos que atingem inconsciente popular. Inconsciente popular. Tumulto, corra que o tumulto está formado. Vem cá, vem ver, e dentro do tumulto pode estar você. Tudo bem, ele era o bicho mais saiu da vida inteira, até chegar no hospital ganhou 3 tiros no peito. E a galera daqui fez igual fizeram e vingaram geral. Todo mundo pra rua aumentar o som, todo mundo pra rua aumentar o som, pra causar algum tipo de repercussão. Pra causar algum tipo de repercussão. Tumulto, corra que o tumulto está formado. Vem cá, vem ver, e dentro do tumulto pode estar você. Tomando